Muito obrigada, Excelência. Convido agora a Sua Excelência, Sr. Deputado Antônio Pedro Muxanga. Caro colega, tem a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, senhores deputados, meus pares, digníssima Procuradora-Geral da República. Estamos reunidos em plenária para apreciarmos o informe anual da Procuradora-Geral sobre o estado da justiça no nosso país. Um olhar ainda desatento, constata-se que a informação anual da Procuradoria-Geral da República é insonsa ou incipiente, pois não reflete nem de longe e muito menos de perto a real versão dos acontecimentos se não vejamos. O relatório limita-se a enunciar que são envidados esforços para melhorar a atuação da PGR no domínio inspectivo, afetando mais quadros. Só que se olharmos para o anexo da página 56, número 5, constatamos que tal afetação vai decrescendo, já que de 2008 a 2010 temos 4 afetações, 2011 3, 2012 a 2014 2, daí pode-se concluir que o esforço que está sendo feito não é dotar a expensão com maior capacidade. Será isto um paradoxo ou uma contradição inaceitável, já que ao escrever que a PGR está evitando esforços para dotar a expensão de capacidade de intervenção, sem afetar meios humanos nem materiais, e tendo em conta que as procuradorias estão se estendendo cada vez mais aos distritos, é uma tentativa de iludir a verdade e, consequentemente, a opinião pública. Tal como nos casos refletidos nas páginas 113, reclusos preventivos de Boane, página 111, reclusos preventivos de Esqualaquala e Choco, o relatório da PGR tem a coragem de apontar dados falsos ao afirmar que não tem nenhum preso preventivamente, sabendo-se que tanto Choco como Boane a incidência de crime violento é assustadora. Desde os tempos lá idos, os dados estatísticos sempre demonstraram isso. O triunfalismo aqui apresentado visa perpetuar o sofrimento dos nossos concidadãos, o que contrasta com a expectativa criada com a nomeação de Vossa Excelência para esse cargo. Era suposto que uma jovem tivesse a vontade de mudar, de cumprir com a sua nobre missão. E por que não escrever nos anais da história a oportunidade de alterar o estado de coisas na justiça? Mas quem assim pensava, engana-se. Basta só olhar para a vergonha que está plasmada na página 36, onde se apresenta um percentual de 99,3% de desempenho na jurisdição civil. Isto é ridículo e inaceitável, porque só na cidade de Maputo, na seção presidida por um famoso magistrado, jazem muitos processos de disputa entre as partes e queixas empreitadas no Tribunal Supremo e no Conselho Superior da Magistratura contra o famoso juiz por inércia, por expedientes meramente dilatórios criados pelo próprio juiz, por forma a proteger aqueles que, não tendo razão numa determinada lide, procuram ganhar tempo e assim manter o estado de coisas. Nessa jurisdição, se o processo não anda no juiz, não andará obviamente no Ministério Público. Para diagnosticar essa situação, não precisamos de ser mágicos nem adivinhos. Bastará um breve contato com os advogados da praça e com o povo sempre sofredor. O outro drama é o que decorre da intervenção do Ministério Público nos interesses difusos. O relatório não espelha o drama humano, a destruição da juventude e a vergonha causada por falta de política da juventude consentânea com a realidade e da aplicação de instrumentos que temos para a redução de forma promíscua de bebidas de péssima qualidade que remetem milhares de jovens à incapacidade de trabalho, a doenças que obrigam o Estado a investir na importação de medicamentos para combater o flagelo causado pelo consumo destas bebidas. Digníssima Procuradora-Geral, muitas dessas bebidas são produzidas em armazéns de distintas unidades de metalomecânicas, sem laboratório e sem condições humanas e materiais para a produção das mesmas. Os produtos vêm em pacotes em forma de pó do exterior e o álcool é contrabandeado através das fronteiras terrestres, nomeadamente Gobe e Namacha, para Moçambique, sem pagar um tostão ao horário público. A bebida, uma vez produzida, é distribuída à população consumidora a preços que até atraem crianças das escolas primárias. Este drama humano não é refletido no relatório. Será por mera ignorância ou será porque tem medo do poder dos falcões, do contrabando que causa este silêncio sepulcral? Ainda nestes interesses difusos, assistimos de forma irresponsável
com responsabilidade objetiva dos gestores dos municípios, a uma destruição da fachada arquitetônica dos nossos bairros residenciais, com a colocação de contentores metálicos de venda de bebidas alcoólicas em plenas zonas residenciais. Esta destruição de fachadas é protagonizada por nacionais e estrangeiros, violando todas as regras elementares de edificação urbana, postura camarária e alteração substancial da fachada dos nossos maravilhosos bairros. Hoje, ninguém já pode descansar à vontade na sua própria casa, devido ao barulho que é produzido durante a noite. Os bairros ficam imundos e os muros das casas transformados em ruínas. Em suma, uma desorganização organizada, uma vergonha sem precedentes. A pergunta que se faz é: o que faz o Ministério Público? O tráfico de pessoas humanas devia fazer parte da agenda nacional, uma vez que esta problemática contribui para incendiar as nossas relações com a vizinha África do Sul. Sempre que aterra um avião da companhia aérea do Qatar, do Quênia ou da Etiópia, cada estrangeiro que ali aparta é designado por caixa. Quando é traficado, diariamente entram caixas do Paquistão, da Etiópia e da Somália, traficados por uma súcia de malfeitores japaniguados com altos funcionários da migração que compram o silêncio de todas as outras forças que deviam obstar a entrada dos ilegais. Estes traficados são metidos em minibuses e cruzam fronteira para a África do Sul, a maior parte deles, enquanto os outros inundam a cidade de Maputo e Matola. Este negócio é chorudo, e os chefes dos serviços que deveriam travar este fato viraram autênticos contabilistas do dinheiro proveniente do negócio. O que faz o Ministério Público para estancar este mal? As cadeias estão abarrotadas de pessoas que deviam estar em liberdade condicional, tendo em conta que está previsto na lei. Aliás, recentemente, a digníssima procuradora esteve na cadeia de máxima segurança e constatou in loco que o último recluso que se beneficiou da liberdade condicional foi Nini Satar. Desde lá até hoje, mais de 180 reclusos já deveriam ter saído em liberdade condicional, mas continuam presos. A pergunta se mantém: o que fez o Ministério Público para resolver esse assunto? Afinal, qual é o mecanismo que a Justiça usa para dividir os detidos ou condenados em penitenciárias onde cumprem a sua reclusão? Na BO, há desde simples perseguidos, como foi o meu caso e outros, caçadores de animais selvagens, burladores, assaltantes e outros acusados de crimes de sangue. Mas os seus comprocessos, ou os comprocessos dos mesmos arguidos, estão na cadeia central, na cadeia civil e outras penitenciárias. E esses últimos têm direito à liberdade condicional. Afinal, quantos códigos penais tem Moçambique? Há código para internados da BO e o outro para os internados das outras penitenciárias. Na BO e outras penitenciárias, há mistura de polícias e outros cidadãos. Não será este o motivo que pode elevar o índice criminal, tendo em conta que partilham conversas entre presos e polícias, sendo os polícias possuidores de alguns segredos operacionais da instituição que combate o crime? Os traficantes de droga abundam na cidade de Maputo e Matola, até dão-se ao luxo de balear os membros da polícia e têm direito à liberdade condicional. O que é isto, meus senhores? O que o Ministério Público fez em relação àquele paquistanês que baleou o moçambicano em exercício das suas funções? Em suma, a infelicidade deste relatório está numa abordagem simplista, triunfalista, típico de pessoas que querem manter o posto para garantir o tacho, abandonando por completo as necessidades e as lamentações do povo. O relatório é insonso, porque não aponta as dificuldades, os óbices que a Procuradoria encontra na tentativa de esclarecer o crime. Talvez porque os magistrados da PGR não sentem na pele o sofrimento dos agentes da PIC, que tanto fazem para cumprir a sua missão, sem o mínimo de condições necessárias para um profissional de investigação. Não diz, por exemplo, quais são as causas de um incremento exponencial da criminalidade, designadamente a criminalidade violenta e os raptos, onde os criminosos acham as armas e os meios lentais para perpetrar os crimes. Que dificuldades encontram para esclarecer os crimes? Quem são os autores ocultos ou aparentes que dificultam o trabalho da PGR e da Polícia de Investigação Criminal? Até quando a PIC continuará com dupla subordinação? Por que não se coloca a PIC sob a direta subordinação do Ministério Público com uma direção-geral com autonomia e celas próprias? Quais são os meios e ações concretas que vão ser desenvolvidos para inverter este quadro? Que tipo de apoio a PGR precisa, também concreto, para levar a bom termo a sua ação? Na parte conclusiva, o relatório fala de conquista no âmbito da justiça. Ora, mais uma falsidade.
de todos os quadrantes sociais soam vozes de desespero face ao marasmo em que se encontra mergulhada a nossa justiça. O setor de justiça é reconhecidamente o elo mais fraquíssimo da nossa jovem e fraca democracia. A justiça é acusada de lentidão na resolução dos conflitos que enfermam a nossa sociedade. É acusada de ter no seu seio juízes e procuradores e oficiais de justiça corruptos. É acusada de ter total inércia, enfim, de males bastante graves que concorrem a cada dia que passa para a destruição deste pilar fundamental na nossa sociedade. Será que estes males para si, digníssima procuradora, constituem uma vitória? É triste, pois os males são males e constituem preocupação para qualquer sociedade. E quando pretendemos combater, temos que os reconhecer, pois o contrário significa pretender-se conviver internamente com o mal. É o que este relator reflete. A propósito, e em nota de rodapé, sabe-se, de há 2 anos para cá, os 12 magistrados do Supremo, ou seja, os juízes conselheiros e representantes do Ministério Público naquela instância, só tramitaram em plenário 8 processos, ou seja, os mais de 12 juízes tramitaram 4 processos por ano. Que paradoxo e que vergonha! A nossa justiça está doente, como ilustra o exemplo acima descrito, mas ainda chega a ignorar o assassinato bárbaro do magistrado que é vosso colega, o juiz Silica. Não faz sentido que até hoje não haja pistas. Ignoram também os ilícitos eleitorais, desde que Moçambique aceitou o desafio democrático. Sinal de fraqueza e banalização da nossa democracia. Termino dizendo que o seu relatório reconhece o incremento de todo o tipo de crime. Crime contra pessoas, crime contra a hora, crimes contra a propriedade, sequestros, burlas e outras. A sua conclusão vem dizer que alcançamos sucessos. Que sucessos? Se continuarmos assim, estamos perdidos. Senhora Presidente da Assembleia da República, digníssima Procuradora, às 23 horas do dia 1 de maio, a FIRE atacou cidadãos indefesos na povoação de Panzani, posto administrativo de Nalazi, distrito de Guijá, província de Gaza, tendo saqueado e torturado cidadãos, como foram os casos do Vasco José Mabunda, que perdeu a favor dos atacantes 7.240 meticais. Torturaram igualmente os nacionais Antônio Francisco Macuacua e José Zita, por estes não terem conseguido dar dinheiro. Muitos cidadãos naquela zona fugiram das suas casas, dada a intensidade dos disparos que faziam alguns dos atacantes sentados nos bancos do luxuoso Land Cruiser de que se faziam transportar. Dias depois, alguns dos atacantes viriam a ser detidos e conduzidos às celas da PRM na cidade de Choco. Mas o desejo dos populares é que esta força deve sair daquela zona, porque antes da sua chegada a vida estava a correr normalmente. Estão lá a aguardar coragem de gado dos altos dirigentes do Partido Frelimo. Ainda sob as provocações da GFADM e FIR, ou forças do governo, ontem, dia 5 de maio, na província de Sofala, Vila de Gorongosa, a FIR prendeu um grupo de 4 elementos do Partido Renamo, incluindo o delegado distrital daquele distrito. Meteram-lhes nas celas e tomaram conta de 85 kg de farinha de milho, 85 sacos de 50 kg cada de farinha de milho, 60 litros de óleo de cozinha, 150 kg de feijão manteiga, 100 kg de sal, entre outros produtos alimentares, destinados à logística das forças da Renamo estacionadas em Satugir. Mais tarde, cerca de 22 horas, foram retirados das celas e foi entregue ao transportador uma multa de 25 mil meticais. Esta atitude consubstancia abuso do poder e prepotência, o que põe em causa a boa convivência entre os moçambicanos e ameaça a paz duramente conseguida com o acordo de 5 de setembro de 2014. A comida apreendida por orientação superior do Partido Renamo deverá ficar com a polícia, porque desconfiamos que a comida esteja envenenada, como tem sido prática destes homens do governo, sempre que tomam conhecimento de uma simples fonte, mesmo que seja de água, que sirva para abastecer as forças da Renamo. No Tribunal Supremo, campeia o nepotismo. A forma como são designados presidente e vice-presidente deste órgão preocupa a sociedade e a classe dos magistrados. É uma profanação dos órgãos de justiça. Ninguém percebe como é que um juiz conselheiro pode ser dirigido por um juiz desembargador ou por um advogado qualquer. Ainda é preocupação a forma como se chega a juiz conselheiro, pois os melhores ficam, os piores passam. Que regras são essas? É caso para perguntar, isto acontece mesmo em Moçambique? A resposta é, acontece. Se não tomarmos medidas, vai continuar a acontecer. Será que acontece por falta de normas? Ou porque o Ministério Público não fiscaliza? As normas existem, só que ninguém se importa de aplicá-las. E o que vale dizer? Que estão a pisar e potapear a Constituição.
Vale a pena o nepotismo, porque é a única artimanha através da qual se defende os interesses mesquinhos. Mas não disse, muito obrigado.